Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar nessa série de edições especiais aqui do Pensemos Juntos sobre a Copa de 2018. Pensemos juntos! Agora, lógico, chegou o momento que nós falamos da equipe da rodada, dos jogadores, os técnicos, aqueles que se destacaram nessa rodada. Essa rodada não foi tão bacana quanto as duas rodadas iniciais. Eu acredito que essas duas primeiras rodadas da Copa foram maravilhosas. E essa terceira ficou muito abaixo, com exceção de alguns times, né? Tipo, como o Brasil, que estava disputando diretamente com a Sérvia, a classificação, a própria Alemanha com a Coreia, que também foi um jogo muito interessante, que a Alemanha precisava da vitória, e também Suécia e México estavam disputando também, Senegal, né? Então, alguns países realmente entraram com tudo porque estavam disputando vaga. Agora, por exemplo, o jogo Bélgica e Inglaterra, um jogo apático, parecia assim, a FIFA nesse caso deveria fazer o contrário. Olha, quem ganhar o jogo vai ser segundo, que estava muito claro que ninguém estava querendo pegar o primeiro lugar da chave, né? Estava muito claro isso. Então, nós começamos falando sobre o Muslera, que fez uma defesa contra a Rússia, né? O ataque do Denis Cheryshev, ele mandou bem demais, mas no geral, eu diria que essa indicação do Fernando Muslera entra mais pelo conjunto da obra, né? Já que o Uruguai termina essa terceira rodada, a rodada de grupos, com 3 vitórias, 5 gols pró e nenhum gol tomado. Então a defesa do Uruguai realmente foi uma defesa inexpugnável, né? E realmente o Uruguai, enquanto alguns países nem chegaram lá, como a Alemanha, né? Morreram na praia, outros estão chegando com a língua meio de fora. O Uruguai está chegando em grande estilo, começou com um ritmo muito tranquilo, e nesse terceiro jogo passeou contra a Rússia, né? Então o Muslera que vem nessa história, né? nessa sequência de grandes goleiros, a escola do Prata ali, os uruguaios sempre tiveram Andrés Massali, que foi campeão olímpico 24-28, o Henrique Ballesteros, que foi campeão, o primeiro goleiro campeão mundial em 30, o Roque Gaston Maspoli, que foi campeão, né, aqui no Brasil, no Maracanã, em 50, outro grande goleiro do Uruguai. Outro goleiro que a gente lembra com muita facilidade, o Ladislau Mazukievics, que foi um goleiro realmente excepcional, campeão da mundial pelo Peñarol em 67, campeão da Copa América, e que, claro, vai ser sempre lembrado por aquele lance mágico, né, do Pelé na semifinal em 70, que aquele foi o gol, vamos dizer assim, o mais famoso gol que jamais aconteceu, né? Então, Mazukievics é outro grande goleiro, na época considerado, inclusive, muitos o consideravam o melhor do mundo. Eu não sei se, eu já não diria tanto, né? Já que tínhamos o Gordon Banks, né? Outro goleiro excepcional, mas na época certamente um dos 3, 4 maiores goleiros do planeta, sem sombra de dúvida. E outro exemplo de jogador, né? de goleiro monstruoso, Rodolfo Rodrigues, foi campeão mundial com o Nacional em 1980, jogou aqui no Brasil bastante tempo. Então, o Muslera, ele que vem, né, jogador do Galatasaray, que vem nessa sequência, nessa tradição, né, de grandes goleiros, fora outros aqui que eu não mencionei, que o Uruguai teve e tem na sua história. Lateral direito, Ludwig Augustinsson foi o mais votado aqui pela nossa equipe. Ele quer jogar no Werder Bremen da Alemanha e fez o primeiro gol da Suécia contra o México, né? Foi que deu começo então à vitória de 3-0, né? Mandou bem demais, é um lateral direito extremamente competente, sabe avançar, né? Então pode-se dizer que a Suécia nessa Copa realmente apresentou algumas figuras assim
muito interessantes, né? Bom, vamos falar agora dos zagueiros. A Suécia, né, mandou a parte da zaga nessa primeira parte aqui, os zagueiros da Suécia mostraram competência, tanto que o Victor Lindelof e o Andreas Granqvist foram muito bem votados, não entram na nossa seleção, né, mas foram muito bem votados. A dupla de zaga realmente muito competente da Suécia. Mas, na verdade, a dupla vencedora aqui da nossa enquete, composta por Jerry Mina, né, da Colômbia, que joga no Barcelona. Ele foi inclusive eleito na rodada anterior também o melhor zagueiro, né, segunda rodada. E agora de novo, né, fez o gol salvador, né, o gol importantíssimo da Colômbia contra o Senegal. É realmente um jogador que, quando vai para o ataque, resolve a parada. E o outro, Thiago Silva, do Brasil, né, que joga no Paris Saint-Germain, da França, fez o segundo gol do Brasil contra a Sérvia. Se o ataque do Brasil não está rendendo muito, pelo menos o meio de campo defensivo e a zaga estão mostrando que tem bala na agulha. Então, Thiago Silva, excelente zagueiro, sem dúvida nenhuma, entra na nossa seleção aqui da rodada. E o lateral esquerdo, para completar aqui, né, a nossa defesa, Martin Cáceres, que joga na Lazio da Itália. Ele que não fez gols, ele que é do Uruguai, seleção uruguaia, não fez gols nessa Copa, ao contrário da maioria dos laterais e zagueiros que se destacaram nessa Copa, ele não fez gols, mas tem uma atuação firme, muito forte na defesa, não é de muito blá blá blá, mas é competente. Tanto que, como eu já disse anteriormente, o Uruguai termina essa primeira fase, fecha essa fase de grupos sem tomar um gol sequer, né? Realmente trabalho muito bem feito da defesa celeste. Meio de campo dessa rodada foi dominado pelo Brasil e pela Croácia. Então vamos começar com os brasileiros. Paulinho, né, do Barcelona, fez o primeiro gol do Brasil, um gol muito bonito, né? Foi um destaque. E o segundo meio-campista, Felipe Coutinho, que já vem se destacando, né, no meio de campo do Brasil, que também joga no Barcelona, foi quem fez o passe, né, o jogador que fez o passe, entre outras coisas, para o gol do Paulinho, um jogador que não é muito de mídia, não é muito de se aparecer, aliás os dois, né, Felipe Coutinho e Paulinho não são de muito nhenhenhen, mas na hora do jogo os caras estão realmente mostrando que dão conta do recado. E o meio de campo nosso se completa com o Milan Badelj, da Croácia, né? E a Croácia, interessante, né? Assim, teve jogadores eleitos em todas as rodadas, né? Todas as rodadas, né? E nessa rodada o Badelj foi um deles, né? Jogador da Fiorentina, jogador de excelente qualidade. Ivan Perisic é outro que joga, é outro croata aí, né? O camisa 4 aí da Croácia, joga na Inter de Milão, tem se destacado, jogador que provavelmente vai dar muito trabalho nessa Copa. Para a composição do nosso ataque, nós tivemos dois jogadores aqui bem votados, né? Son Heung-min, da Coreia, que joga no Tottenham Hotspur e atuou inclusive muito bem, né, diga-se de passagem, contra a Alemanha principalmente, né? Ele que fez o segundo gol, o gol que fechou o caixão da Alemanha, na verdade. E o Lionel Messi, né, o capitão da Argentina, que também foi lembrado aqui, mas não foram eles os eleitos. Os eleitos foram Luis Soares, do Uruguai. Aliás, demorou para ele aparecer, né? Eu já imaginava que ele deveria ter aparecido mais aqui na nossa seleção. Jogador do Barcelona, que tem sido realmente, desde a primeira rodada, tem tido uma atuação muito competente, né, no ataque. Tanto ele quanto o Cavani não fizeram muitos gols, mas criaram muitas oportunidades. É um jogador que está crescendo agora no momento certo, né? E fez nessa rodada, fez o seu segundo gol da Copa, né? Que foi o primeiro do Uruguai
né? O seu segundo gol foi o primeiro do Uruguai contra a Rússia, um gol de falta, por sinal muito bem batido. E para terminar aqui a nossa escalação, Adnan Januzaj, da Bélgica, jogador que atua no Real Sociedade da Espanha. E a exemplo da Croácia, a Bélgica também até aqui teve jogadores indicados para a nossa seleção em todas as rodadas, né? Todas as rodadas. Como a Bélgica, infelizmente, não escalou o Lukaku, assim como a Inglaterra não escalou o Kane, que são os dois que mais, talvez, estejam empolgando, né, os amantes do futebol pelas suas atuações, muitos gols e tal. O Adnan Januzaj, ele teve a sua oportunidade. Foi na verdade, a primeira atuação dele, né? Ele ficou no banco a Copa toda. E bastou esse jogo para ele realmente mostrar que veio, né? Fez um belo gol contra a Inglaterra, um gol histórico, né? Que colocou a Bélgica merecidamente, já era algo assim que nós já prevíamos, em primeiro lugar no grupo. E ele realmente brilhou e foi escolhido como o companheiro aqui de ataque do Luis Soares na nossa enquete. Técnico, eu fui voto vencido aqui nesse quesito, né? Porque eu entendo que o Oscar Tabares merecia, na minha opinião, né, realmente ser cotado aqui como técnico da rodada. Mas ele não foi o escolhido. O escolhido foi o Shin Tae-yong, da Coreia, e eu respeito essa decisão, porque ele, apesar da Coreia não ter feito uma campanha das mais brilhantes nessa Copa, o último jogo contra a Alemanha, ele teve assim uma atitude realmente formidável. Ele pôs seu time para jogar como se estivesse disputando uma final de Copa do Mundo, né? E de tal forma que saiu com a vitória, eliminando o gigante do futebol mundial, que é a Alemanha. Então, mais do que justo que ele, sim, Shin Tae-yong, da Coreia, tenha sido eleito o técnico da rodada. Muito justo. Agora os gols da terceira rodada. Nós começamos com o terceiro gol mais votado, que foi o gol do Messi, o primeiro gol da Argentina. A Argentina precisava vencer a Nigéria e estava difícil. Jogar contra a Nigéria nunca foi fácil, apesar da Argentina sempre ter uma vantagem muito grande, sempre ganhar. Normalmente, Copa do Mundo, a Argentina sempre enfrenta a Nigéria e sempre ganha, né? A Nigéria já é freguês habitual dos argentinos. Mas nunca é fácil. E a Argentina precisava vencer o jogo, e o Messi fez 1-0, a Nigéria depois empatou, né? E o Rojo fez o gol que daria vitória à Argentina. Mas esse gol do Messi foi um gol do Messi, né? Foi um gol que deu ânimo ao time, que mostrou realmente o Messi fez um gol realmente que merece estar aqui na nossa relação. O segundo melhor gol, foi voto vencido aqui também, que na minha opinião foi o gol mais bonito da rodada, foi o gol do Ricardo Quaresma, de Portugal, do atacante do Beşiktaş, da Turquia. Foi realmente espetacular, né? Não há nem o que dizer. Bateu lindo na bola, uma jogada assim, inesperada até. Foi um gol assim, de uma rara felicidade. Muito bonito, excelente. Mas o melhor gol não foi escolhido do Ricardo Quaresma, e sim o gol do Paulinho, da seleção brasileira, que também foi um gol belíssimo. E eu diria que, pelo momento, também o Brasil precisava do empate, mas o primeiro gol do Brasil, o gol do Paulinho, um lançamento do Felipe Coutinho, de longa distância, o Paulinho foi muito feliz, né, muito feliz no arremate. Foi um lance assim, de muita precisão, né? E esse gol realmente foi o mais votado da rodada. Agora chegamos ao momento que nós falamos aqui sobre a seleção bola murcha, que por unanimidade, não houve qualquer discrepância nesse voto, foi a Alemanha, que infelizmente eu e mais metade do planeta do futebol considerava como um grande favorito,
né? A Alemanha é considerada uma grande favorita para a conquista de mais um título e, na verdade, fracassou de forma terrível, né? Então entram sempre aquelas especulações que aconteceu e tal, mas o futebol é assim mesmo, né? Se eu pudesse voltar atrás no nosso primeiro programa, inclusive, eu falo, deixo isso bem claro, que para mim a Alemanha era a favorita, e para mim era mesmo, né? Mas o favoritismo tem que se traduzir em resultados, e não foi isso que aconteceu. Então existem várias teorias, mas eu acredito que o futebol e a beleza e a força e a graça do futebol estão justamente aí, né? Sempre existe um imponderável, né? Como explicar, por exemplo, 7-1, né, que o Brasil tomou aqui, plena semifinal de Copa do Mundo, né? Ou a desclassificação precoce da França, tinha sido campeão em 98, foi para a Coreia e para o Japão lá disputar a Copa da Coreia do Japão, não passou da primeira fase também, e tanto que era uma geração poderosa que na Copa seguinte, 2006, chegou até a final, né? A turma do Zidane, né? Petit, Henry, eram jogadores realmente excepcionais, mas são coisas que acontecem no futebol, ainda mais numa competição curta, né? Onde um vacilo é terrível, dois, né? Praticamente é algo fatal. E a Alemanha, então, foi a equipe bola murcha da rodada, aliás, da rodada não, né? Da primeira fase, né? Foi indicada 2 vezes da primeira rodada, e agora da derrota para o México, e agora novamente diante dessa derrota para a Coreia. Então a seleção bola murcha da rodada e a seleção bola murcha da Copa. A seleção bola cheia da rodada foi o Uruguai. O Uruguai terminou essa primeira fase, nem era muito, né, considerada assim favorita no seu grupo, sim, isso não há dúvida, mas nem se falava tanto do Uruguai como favorito para a Copa, algo assim. Mas o fato é que na hora da bola rolar, o Uruguai mandou bem demais, venceu os 3 primeiros jogos, né, seus 3 primeiros jogos, o terceiro contra a Rússia, jogando, né, contra o dono da casa, e não teve piedade. E para finalizar, o craque da rodada, que foi Luis Soares, atacante de grande destaque, e que é um retrato bem significativo desse Uruguai extremamente competente nessa primeira fase da Copa.